Olá, bem-vindos à live. Vamos falar sobre constelação familiar e pertencimento. Para quem não conhece constelação familiar ou conhece pouco, o que eu destaco sobre constelação familiar é que é muito simples, ao mesmo tempo, a forma de lidar com a constelação familiar precisa levar em conta que o foco está na experiência. Geralmente, quando a gente busca aprender algo, muitas vezes a gente busca mais por informações no sentido de informações teóricas. A constelação é uma experiência. Como experiência, ela traz também mudanças e muitas vezes a dificuldade de mudar é como se fosse o que eu quero trazer é como se fosse eu vou trazer que um, o caminho da experiência e o caminho da informação, eles são bem desconectados. É como a gente ver algo de fora como observador. A experiência de um observador é muito diferente da experiência, do estar dentro da experiência. Então, a constelação familiar ela tem esse componente de ser uma experiência. Quando a gente fala do pertencimento, o pertencimento é um dos princípios. E aí eu reforço, a constelação familiar é muito simples. Ela se baseia em 3 princípios, basicamente. O pertencimento, a precedência ou hierarquia e o equilíbrio entre dar e receber. O assunto de hoje é um desses 3 pilares, que é o pertencimento. Quando você entende o pertencimento, como aplicar na vida, no dia a dia? Para mim, eu conheci constelação familiar em 2011 e já em 2011 entrei numa formação de 2 anos em constelação familiar. E uma das coisas que a constelação familiar me trouxe, uma é a compreensão de que a gente não... Se a gente tenta rejeitar qualquer coisa, então um princípio é o que você tenta rejeitar ganha força e parece que fica mais presente. Então, saber disso, do fato de se eu tento rejeitar algo que eu sinto ou que eu vivencio, essa tentativa de rejeitar algo deixa esse algo mais forte e mais presente. Se eu sei disso, eu preciso então pensar, bom, então o caminho não é rejeitar. Exemplo, se eu tenho uma tristeza e eu nem sei o motivo, ou parece que eu não tenho motivo, mas tenho uma tristeza que não passa, por exemplo, ou uma raiva, uma impaciência que não passa, ou muitos medos, por exemplo, ou preocupação, ansiedade, estresse. Então, se eu tenho algum estado emocional que me incomoda, se eu fico com raiva, se eu brigo comigo mesmo porque me sinto inseguro, não consigo me expressar, a forma como eu lido comigo, por não conseguir lidar com o estado emocional, por não conseguir fazer aquilo que a minha exigência gostaria que eu fizesse, esse conflito, essa briga é uma forma de rejeição de uma parte nossa, e quanto mais a gente rejeita a insegurança, por exemplo, ou o medo, ou preocupações, quanto mais a gente acha errado sentir o que a gente sente, mais esse sentimento fica presente e mais intenso. Aí a pergunta, então, pode ser, por que é assim? Isso, para uma forma de entender, eu trago o princípio do pertencimento, que é o assunto da live de hoje. E só para contextualizar, a gente está numa série de aulas aulas sobre constelação familiar. A última foi sobre espiritualidade. E eu apresentei a espiritualidade como presença no agora. A espiritualidade na constelação familiar não tem a ver com nenhuma religião. O próprio Bert Hellinger falava que a espiritualidade na constelação familiar é a relação imediata, a relação direta com aquilo que está presente no momento. Então, quando alguém associa constelação familiar a alguma religião, é porque a pessoa ou não conhece constelação familiar ou não quer conhecer e prefere falar sem ter informação ou experiência. O próprio Bert Hellinger, ele foi missionário há
no início da carreira dele, depois ele deixou essa carreira de missionário e entrou no mundo das terapias e a constelação familiar não foi uma invenção, foi uma descoberta de princípios que afetam a nossa vida. E ao compreender que a gente é afetado pelos princípios sistêmicos, pertencimento, equilíbrio entre dar e receber e precedência, quando a gente entende que a gente é afetado por esses 3 princípios, afetado significa se você está em sintonia com as ordens do amor, essa sintonia com as ordens do amor faz as coisas ficarem mais leves e mais fáceis na vida. Se a gente, ao contrário, se opõe, faz o contrário das ordens do amor, as coisas ficam mais difíceis. Hoje, o foco é compreender o pertencimento, uma das ordens do amor. Como a gente contraria o pertencimento? Às vezes, a gente já está numa família ou já entrou na família e na família existem pessoas excluídas. Quando tem excluídos numa família, essa exclusão é um desrespeito ao pertencimento. O que diz o princípio do pertencimento? Todos têm direito igual de pertencer à família. Não importa o que eles fizeram, não importa se eles concordam, não importa o comportamento das pessoas. Todos têm direito igual de pertencer. Esteja perto ou esteja longe. Não é sobre estar próximo fisicamente. Mas todos têm direito igual de pertencer. Esse é o princípio do pertencimento. Quando se ignora o pertencimento, ou seja, quando se tem excluídos na família e não se faz nada por isso, essa exclusão afeta as gerações seguintes, afeta os relacionamentos. A pergunta, então, agora é como? Como uma exclusão, que é um desrespeitar do princípio do pertencimento, afeta a vida das pessoas? Primeiro, as ordens do amor, elas se fazem presentes nas nossas vidas e nas relações pelo que a gente chama de campo. Campo é a conexão entre as pessoas. Seja uma conexão boa ou ruim, existe um campo. O campo como se fosse a atmosfera das relações numa família. Então, o campo sistêmico ou o campo das relações na família é a qualidade das relações. Esse campo é muito mais do que algo abstrato que não afeta a gente. O campo das relações numa família carrega as experiências, os acontecimentos de toda a família, de todo o tempo. Diz-se que até a 4ª ou 5ª geração a gente pode estar influenciado pelo que aconteceu antes. Então, pessoas excluídas por motivos diversos. Às vezes, alguém teve um problema de saúde e a família preferiu ignorar a pessoa. Imagina há 50 anos, há 100 anos, há 200 anos. Ou mesmo a questão da imigração. Bom, imagina atravessar o Atlântico há 100 anos. As dificuldades que envolviam e a incerteza de se chegaria ao destino. Então, o que eu estou mostrando é muitos fatores na nossa família, na experiência da nossa família, podem ter contribuído para excluídos. Isso trazendo uma visão mais ampla. Mas mesmo nas relações, alguém que pensa diferente ou alguém que discorda daquilo que parece o certo para a família, essa pessoa pode ser excluída por pensar diferente, por agir diferente. Essa exclusão afeta a todos. Porque é como se, na minha percepção, o efeito de um excluído é uma tristeza, é uma dor emocional. Então, quando tem excluídos, existe uma tristeza no campo das relações. E aí alguém da família pode ter uma tristeza que parece não ter motivo, ou uma tristeza que não passa, e essa tristeza pode estar relacionada à família. Por isso que muitas vezes, em terapia, se trabalhar um tema individual, muitas vezes se chega a um limite ou parece que não avança mais.
E passa muitos anos e parece que não se resolve. Se pode compreender o problema por vários ângulos, mas o sentimento não muda. Um ponto de vista para isso é, às vezes, o sentimento não é só da pessoa, é um sentimento influenciado pelo campo das relações da família. Tristeza, medo e raiva são 3 emoções básicas. Todo mundo tem. É como eu vejo as emoções básicas como se fossem os sentidos, visão, audição, paladar, olfato. Então, as emoções são formas de perceber as coisas que acontecem e forma de se relacionar com o que acontece. Mas a tristeza incomoda. Então, em relação à tristeza, é mais fácil não querer sentir a tristeza. Quando a gente não quer sentir a tristeza, ela aumenta. Aquilo que a gente rejeita ganha força. Quando a gente aprende a lidar com a tristeza e decide lidar, primeiro, uma parte nossa não quer lidar com a tristeza porque não acredita que é possível. Não sabe que é possível resolver a tristeza. E outra, às vezes a tristeza não é só de uma pessoa, às vezes a tristeza está no campo das relações. Às vezes alguém pode ter a própria tristeza a partir dos acontecimentos da vida, das experiências passadas, mas pode estar carregando a tristeza dos pais, dos avós, de algum familiar que passou ou passa por dificuldades de saúde, físicas, emocionais. O que eu estou mostrando é o princípio do pertencimento, a ordem do amor. O Bert Hellinger chamava os princípios sistêmicos de ordens do amor. Pertencimento ou vínculo lembra a gente que existe uma conexão que está além daquilo que a gente sabe. Além daquilo que a gente sabe é o racional. Aquilo que a gente compreende, que a gente entende e vê, isso a princípio é o racional. Aquilo que a gente sente está, por mais que a gente reconheça o sentir, ainda assim está fora, é uma outra faixa de compreensão. Então, é possível, por exemplo, ter desentendimentos, mágoas em relação a alguém da família e, ao mesmo tempo, no nível emocional, está profundamente conectado. Por isso, aquilo que a gente rejeita gruda na gente. Aquilo que a gente rejeita racionalmente, por conta de pensamentos diferentes, isso não impede que o nosso lado emocional esteja profundamente conectado com a pessoa que a gente rejeita. Por isso, a gente pode querer algo, dizer que quer algo, dizer que quer mudar, dizer que quer uma vida melhor, e uma parte nossa não quer. Normalmente, a parte que não quer é a parte que está vinculada emocionalmente. Isso é o efeito do pertencimento. A gente pode estar vinculado ao pertencimento tanto por um ponto, um aspecto positivo, quanto negativo. O Bert Hellinger falava do amor que cura e o amor que adoece. O amor que cura e o amor que adoece são manifestações do pertencimento ou vínculo. O amor que cura está em sintonia com as ordens do amor. No caso do pertencimento, o amor que cura reconhece que as pessoas têm direito igual a pertencer e inclui a todos. O amor que adoece, ele não sabe o que está acontecendo, mas ele está profundamente conectado com alguém que foi excluído, com o destino de alguém que olha para alguém que foi excluído. Então, o amor que adoece é um vínculo emocional negativo, destrutivo, ou que olha que se vincula ao problema. Então, o amor que adoece é um vínculo emocional ao problema, à dor, ao sofrimento. O amor que cura é o reconhecimento de que todos têm direito igual a pertencer e ao dar o espaço, acolher no coração a todos da família. A questão é que os excluídos já existem, já foram excluídos há muito tempo. O que fazer hoje? Primeiro é entender que todos têm direito igual a pertencer e não excluir mais ninguém. Esse é um primeiro ponto importante.
Não excluir significa, por mais que a pessoa pense diferente ou tenha feito algo reprovável, ainda assim a pessoa tem a consequência das ações dela, isso não deixa de existir, mas ela continua fazendo parte da família. Esse reconhecer que a pessoa faz parte, normalmente traz uma paz, traz entendimento, por mais difícil que seja a situação. Então, compreender o princípio do pertencimento, a ordem do amor, pertencimento ou vínculo. Primeiro ponto, compreendeu? Então, a partir de agora, não exclua mais ninguém. Ao contrário, além de não excluir mais ninguém, além de olhar todos da família como tendo o mesmo direito de pertencer, além disso, é importante incluir os excluídos. Às vezes, um excluído é alguém que faleceu de forma inesperada e causou muito sofrimento, muita dor na família por conta dessa perda. Às vezes, o excluído pode ter sido alguém que foi prejudicado por alguém da família e foi ocultado, por exemplo, ou vice-versa, alguém que prejudicou alguém da família e de alguma forma não ficou mal resolvido. Segredos ou situações escondidas, problemas que não se resolve, pode estar ligado, vinculado a pessoas excluídas. Qual que é o ponto central? É reconhecer a força do pertencimento e compreender que o pertencimento ele é um princípio que é a gente que se adapta ao pertencimento e é neutro. O pertencimento não é bom ou ruim. A exclusão não é ruim. Ou o pertencimento não é só bom. O que eu estou mostrando é pertencimento e exclusão são acontecimentos. Às vezes já aconteceu. Então não adianta olhar para algo que aconteceu como ruim e deixar. A ideia de reconhecer que pode ter havido excluídos é para incluir. Incluir significa falar a respeito. Incluir significa reconhecer que a pessoa faz parte. Muitas vezes, eu vou trazer um exemplo. Às vezes a forma de incluir alguém da família que já faleceu ou está distante e não tem vontade de retornar ou de voltar ao convívio, às vezes um ritual é uma refeição em família, por exemplo, onde a mesa tem o lugar da pessoa, mesmo que ela não esteja ali. E se conhece, se fala da pessoa como fazendo parte. Então, um ritual simples assim é uma forma de incluir. Quando se faz uma constelação com as pessoas representando ou com objetos, muitas vezes esse representar as pessoas pode ser entendido como um ritual de cura. Então, o princípio central é o pertencimento ou vínculo é uma força emocional que afeta a gente, que afeta a todos nas suas famílias. Se eu entendo que o pertencimento me afeta, eu preciso entender como me afeta. Aí eu estou trazendo. O pertencimento é um princípio onde todos têm direito igual a pertencer. Se esse pertencimento não é respeitado, isso é uma exclusão. O passo seguinte é, se tem uma exclusão, eu preciso incluir, reconhecer. Então, diante da ordem do amor, pertencimento ou vínculo, se tem pessoas excluídas, o caminho da cura na família, o caminho da cura individual é incluir. Isso vale para o grupo, para a família, e vale para o indivíduo. As emoções, principalmente a tristeza. A tristeza tende a ser uma emoção rejeitada. A tristeza tende a ser uma emoção que as pessoas não querem sentir, porque parece ruim, porque dói. Só que essa dor da tristeza, ela está intimamente ligada com a cura. A gente precisa aprender a incluir a dor da tristeza. Incluir e lidar com a tristeza, aprender que a tristeza é uma mensagem
A tristeza não é ruim, ela pode doer. A tristeza, quando compreendida, ela é uma mensagem para a gente repensar a forma de conduzir a nossa vida. Então, a tristeza diz para a gente, reveja, não segue por esse caminho, faz outras opções, olha para você. Na verdade, a tristeza fala isso, olha para si, cuida de si. A tristeza lembra a gente de cuidar da gente. Então, quando vem a tristeza, o que está acontecendo é, se eu sinto tristeza, o meu lado emocional está dizendo, diminua, desacelera, faz menos, se recolhe, volta para você, se dá um tempo para vivenciar esse sentimento, se dá um tempo para se conectar com o que está acontecendo. Quando a gente tem essa compreensão e se dá essa permissão, é onde a cura pode acontecer. Mas muitas pessoas, diante da tristeza, o que elas fazem? Elas aceleram mais, se ocupam mais, focam no trabalho ou nos outros como forma de não sentir a tristeza. Eu estou mostrando que isso é uma exclusão dentro da gente. Não aceitar a tristeza, não saber lidar com a tristeza, é uma forma de se proteger de uma dor, e essa proteção da dor aumenta a dor. Então, quando a gente não sabe lidar com algo que a gente sente, porque dói, porque é desconfortável, e a gente não quer sentir, isso é uma forma de exclusão. Então, pensa que tanto no sistema familiar quanto na gente, a gente é um sistema. As nossas emoções não estão só dentro da gente. As emoções, assim como a nossa mente, podem ser entendidas como um campo à nossa volta. Isso é uma forma de entender como é possível a constelação funcionar. A constelação familiar funciona porque ela percebe o campo. É o campo que faz a constelação. Não é o facilitador ou as pessoas. O próprio campo é o que traz as informações. E o próprio campo sistêmico, o campo mórfico, o campo relacional, é o que conduz a uma solução. E aí os princípios sistêmicos são esse guia, esse condutor para a solução. Então, na live de hoje, a gente olhou para o pertencimento. Pertencimento é um dos princípios sistêmicos, um dos três, são três princípios sistêmicos, e eu quis trazer uma percepção prática sobre como usar. Então, recapitulando, na prática, como usar o pertencimento? Quando existem excluídos na família, isso afeta a todos. Saber disso significa não excluir mais ninguém e incluir quem pode estar excluído. Daí eu trouxe um ponto, uma perspectiva adicional, que é, além das pessoas excluídas, como está dentro de mim? Eu estou excluindo algum pensamento? Eu estou excluindo alguma parte de mim? Quando a gente não se aceita, o que a gente não aceita é uma parte excluída. Então, eu estou mostrando que a questão da exclusão, que é um desrespeito ao pertencimento, pode estar tanto nas relações em família, como nas relações entre partes nossas, entre eus. Se tem uma tristeza, se existe uma tristeza na gente, como a tristeza dói, a gente pode não querer sentir a tristeza. Só que aquilo que a gente rejeita fica mais forte. Não querer sentir a tristeza aumenta a tristeza. E aí traz mais sofrimento, mais tristeza. O caminho é incluir. Então eu estou mostrando que tanto o pertencimento nas relações em família se aplica também ao pertencimento das nossas partes, sim. É possível pensar na tristeza como uma parte nossa, ou o medo, ou a raiva. É possível pensar os hábitos, a forma como a gente fala com a gente mesmo, essa forma, esse diálogo interior, muitas vezes é aprendido na relação com os pais ou na família. Ter consciência desse diálogo interior é também uma oportunidade para
conferir se está positivo o diálogo interior, se a gente precisa ajustar o diálogo interior para um diálogo interior mais construtivo. E o que eu quis mostrar é a conexão do pertencimento como ordem do amor, da constelação familiar, não só no contexto da família, mas também do nosso mundo interno. Um exercício para se experimentar, se você tem interesse de experimentar na prática o pertencimento ou como trabalhar isso, de forma bem prática, a minha pergunta é: quem pode estar excluído na família? Experimenta se perguntar. Você talvez pode não ter o pensamento, não pode não ter a informação, mas você pode perguntar a outras pessoas da sua família, ou você pode continuar se perguntando: quem pode estar excluído? Quem pode estar excluindo? Se você não tem a informação de quem pode estar excluído na sua família e não tem a quem perguntar, você pode só confiar que quando você pergunta, o inconsciente ou a mente traz uma imagem. Então, pergunta quem pode estar excluído e deixa aparecer uma imagem. Mesmo que a imagem não faça sentido, mesmo que a imagem seja uma imagem abstrata ou alguém desconhecido, não importa, quando você pergunta quem pode estar excluído, e aí vem uma imagem, uma sensação, imagina que isso é quem pode estar excluído. O próximo passo, e simples, é reconhecer. Exemplo, você pode dizer para essa pessoa que parece estar excluída: eu vejo você, você faz parte. Essa frase do eu vejo você, você faz parte, é uma forma de reconhecer, de dar inclusão. Simples assim. Então, o exercício é se perguntar quem pode estar excluído, deixar aparecer, se você tem a informação, ok? Se não tem, se vem uma imagem abstrata, essa imagem é ou representa quem pode estar excluído, e ao estar em contato, se pode dizer: eu vejo você, você faz parte. Bom, é isso. O tema constelação familiar é o tema das lives que eu faço desde 2020. Tenho feito às terças e quintas. Eu vou... Então, semana que vem continua sendo terças e quintas às 8h30. Talvez para março tenha algum acréscimo. Então é isso. Eu vou ficar por aqui. Obrigado pela participação, pelos comentários. Até mais.